Capítulo 32. Continuei os trabalhos na escola do povoado, o mais ativa e dedicada que podia. Foi uma tarefa bastante dura no início. Algum tempo transcorreu antes que, com todos os meus esforços, eu pudesse compreender minhas alunas e sua natureza. Sem nunca terem estudado, com as faculdades bastante entorpecidas, elas pareciam irremediavelmente burras e, à primeira vista, todas igualmente burras. Mas logo vi que me enganara. Havia uma diferença entre elas, assim como a que existe entre as pessoas instruídas. Quando vim a conhecê-las e elas a mim, essa diferença rapidamente se desenvolveu. Uma vez superado o espanto que eu lhes causava com minha linguagem, minhas regras e maneira de ser, vi que algumas daquelas meninas rústicas e tolas, de aparência brutalhada, se revelaram moças bastante inteligentes. Muitas se mostravam prestativas e amigáveis também, e descobri entre elas vários exemplos de polidez natural e autoestima inata, bem como uma excelente aptidão que conquistaram tanto a minha boa vontade quanto a minha admiração. Essas logo passaram a ter prazer em fazer bem seu trabalho, em se manter asseadas, em aprender regularmente suas tarefas, em adquirir uma conduta mais quieta e organizada. A rapidez do seu progresso, em certas instâncias, era até mesmo surpreendente, e eu sentia um orgulho honesto e feliz por isso. Além do mais, comecei a me afeiçoar pessoalmente a algumas das melhores entre elas, que também gostavam de mim. Tinha entre minhas alunas várias filhas de fazendeiros, moças crescidas praticamente. Essas já sabiam ler, escrever e costurar, e a elas ensinei fundamentos da gramática, geografia, história e artes mais refinadas de costura. Encontrei personalidades admiráveis entre elas, desejosas de informação e dispostas a progredir, com as quais passei muitas horas agradáveis no fim do dia, em suas próprias casas. Seus pais, os fazendeiros e suas esposas me cobriam de atenções. Eu tinha prazer em aceitar sua cordialidade e retribuir com uma consideração, um escrupuloso respeito pelos seus sentimentos, com que não estavam talvez acostumados e que tanto lhes encantava quanto beneficiava, elevando-os aos seus próprios olhos, tornando-os desejosos de merecer o tratamento diferenciado que recebiam. Senti que me tornei uma favorita do povoado. Sempre que saía, ouvia cumprimentos cordiais de todas as partes e era recebida com sorrisos amigáveis. Viver em meio ao apreço geral, ainda que um apreço de simples trabalhadores, é como sentar-se ao sol, calmo e agradável. Sentimentos íntimos, serenos, desabrocham e florescem sob esses raios.
Nesse período da minha vida, era mais frequente meu coração se encher de gratidão do que afundar de desânimo. Contudo, leitor, para ser honesta, no meio dessa calma e útil existência, depois de um dia passado em meio a honrados esforços entre minhas alunas e uma noite desenhando ou lendo contente e sozinha, eu costumava encontrar sonhos estranhos ao me deitar, sonhos multicoloridos, agitados de imaginação viva e tempestuosa, sonhos em que, em meio a cenários incomuns, repletos de aventura, cheios de risco perturbador e romântico acaso, eu ainda encontrava repetidas vezes o Sr. Rochester, sempre num momento de crise emocionante. E então a sensação de estar em seus braços, ouvir sua voz, fitá-lo nos olhos, de tocar sua mão e seu rosto, de amá-lo e ser amada por ele, a esperança de passar uma vida ao seu lado era renovada, com toda a força e fervor iniciais. Então eu despertava, então eu me lembrava de onde estava e em que situação. Então eu me levantava em minha cama sem dossel, trêmula, e então a noite imóvel e escura testemunhava a convulsão do desespero e ouvia a erupção da paixão. Às 9 horas da manhã seguinte, eu estava pontualmente abrindo a escola, tranquila, determinada, preparada para as tarefas regulares do dia. Rosamond Oliver manteve sua palavra e vinha me visitar. Suas idas à escola em geral aconteciam no curso de sua cavalgada matinal. Ela surgia trotando até a porta em seu cavalo, seguida por um criado de libré, também a cavalo. Mal posso imaginar algo mais sublime que sua chegada. Com sua roupa de montaria púrpura, seu barrete de amazona de veludo graciosamente colocado sob os longos cachos que beijavam a sua face e flutuavam até os seus ombros. Era assim que ela entrava na casa rústica e deslizava entre as fileiras fascinadas de meninas do povoado. Em geral, vinha quando o Sr. Weavers estava ocupado dando suas aulas diárias de catecismo. Intensamente suspeito, os olhos da visitante atravessavam o coração do jovem pastor. Uma espécie de instinto parecia adverti-lo de sua chegada, mesmo quando ele não a via. E se ele estivesse olhando na direção da porta e ela aparecesse, seu rosto logo corava, e seus traços marmóreos, embora se recusassem a relaxar, mudavam de maneira indescritível, e sua própria quietude se tornava a expressão de um fervor reprimido, mais forte do que os músculos tensos e o olhar instável poderia indicar. Claro que ela sabia o poder que tinha. Na verdade, ele não ocultava dela porque não tinha como. Apesar de seu estoicismo cristão,
quando ela se aproximava e se dirigia a ele e sorria alegremente de maneira encorajadora e mesmo afetuosa junto ao seu rosto, a mão dele tremia e seus olhos queimavam. Ele parecia dizer, em sua expressão triste e resoluta, o que não dizia com os lábios: eu a amo e sei que sou o seu escolhido. Não é o medo do fracasso que me mantém calado. Se eu oferecesse meu coração, acredito que seria aceito, mas esse coração já está disposto num altar sagrado. O fogo queima ao seu redor. Em breve não será mais do que sacrifício consumado. Ela fazia beicinho, feito uma criança desapontada. Uma nuvem pensativa toldava sua radiante vivacidade. Ela tirava depressa a mão da sua e virava as costas com intransigente petulância ao seu rosto, que era ao mesmo tempo de herói e mártir. Sem John, sem dúvida teria dado o mundo para segui-la, chamá-la de volta e mantê-la ao seu lado quando ela o deixava desse jeito, mas não dava uma chance de felicidade ou de renúncia ao Elísio, do amor dela, uma esperança do verdadeiro e eterno paraíso. Além disso, ele não podia empenhar tudo o que tinha em sua natureza: o aventureiro, o aspirante, o poeta, o sacerdote, nos limites de uma única paixão. Não podia e não queria renunciar ao vasto campo da vida de missionário pelas saletas e pela paz de Valley Hall. Tudo isso ele mesmo me contou numa intromissão que certa vez, apesar de seu recato, eu tive a ousadia de fazer em seus segredos. A senhorita Oliver já me honrara com frequentes visitas ao meu chalé. Eu agora conhecia por completo a sua personalidade, que não tinha mistério ou disfarce. Ela era coquete, mas não cruel, exigente, mas não egoísta. Tinham feito suas vontades desde o nascimento, mas ela não era em absoluto mimada. Era precipitada, mas bem-humorada, vaidosa. Não tinha como evitar, quando cada olhar ao espelho lhe mostrava tamanha beleza, mas não afetada, liberal, inocente do orgulho por sua riqueza, ingênua, suficientemente inteligente, alegre, cheia de vivacidade e distraída. Era encantadora, em poucas palavras, mesmo a uma observadora fria do mesmo sexo como eu, mas não era profundamente interessante ou tão impressionante. Sua mente era de um tipo muito diferente, por exemplo, da mente das irmãs de St. John. Ainda assim, eu gostava dela, quase como gostava de minha aluna Adele, exceto pelo fato de que por uma criança de quem cuidamos e a quem ensinamos, cria-se um afeto mais próximo do que aquele que podemos ter por uma conhecida adulta, ainda que igualmente atraente. Ela fora tomada por um sentimento de amizade por mim,
Dizia que eu era como o Sr. Rivers, embora certamente ela reconhecia. Nem um décimo tão bonita, ainda que eu fosse uma bela e boa alma, mas ele era um anjo. Eu era, contudo, bondosa, inteligente, serena e firme como ele. Eu era uma anomalia, ela afirmava, como professora de uma escola de aldeia. Tinha certeza de que minha história prévia, se conhecida, daria um ótimo romance. Certa noite, enquanto mexia, com sua habitual inquietude infantil e curiosidade, inconsequente, mas inofensiva, no armário e no gaveteiro da minha pequena cozinha, descobriu 2 livros em francês, um volume de Schiller, uma gramática e um dicionário de alemão, e também os meus materiais de desenho e alguns esboços, incluindo uma cabeça feita a lápis de uma menininha parecida com um querubim, uma de minhas alunas, e várias paisagens feitas no Vale de Morten e nos pântanos ao redor. Ficou primeiro estarrecida de surpresa, depois eletrificada de alegria. Eu tinha feito aquelas pinturas? Eu falava francês e alemão? Que amor, que milagre eu era! Eu desenhava melhor do que o professor dela em sua primeira escola em S. Será que eu faria um retrato seu para mostrar a papai? Com prazer, respondi. Senti a emoção do prazer do artista ante a ideia de retratar uma modelo tão perfeita e radiante. Ela estava usando, na ocasião, um vestido de seda azul escuro. Seus braços e seu pescoço estavam despidos. Seu único ornamento eram as tranças castanhas, que balançavam sob seus ombros com toda a graça dos cachos naturais. Peguei uma folha fina de papel cartão e desenhei um cuidadoso contorno. Prometi a mim mesma o prazer de colori-la. E como estava ficando tarde, disse-lhe que devia voltar e posar para mim outro dia. Ela me descreveu de tal modo ao pai que o próprio Sr. Oliver acompanhou-a no fim da tarde seguinte. Um homem alto, de meia idade, com traços pesados e cabelos grisalhos. Ao seu lado, a filha adorável se assemelhava a uma flor esplendorosa junto a uma velha torre. Ele parecia taciturno e talvez orgulhoso, mas foi muito gentil comigo. O esboço do retrato de Rosamond lhe agradou bastante. Ele disse que eu deveria fazer uma pintura a partir do desenho. Insistiu também que eu fosse passar o fim da tarde seguinte em Valley Hall. Fui. Encontrei uma residência grande e bonita, que mostrava provas abundantes da riqueza do proprietário. Rosamond estava cheia de alegria e prazer durante todo o tempo que passei lá. Seu pai foi afável e, quando conversou comigo depois do chá, expressou com veemência sua aprovação do que eu fizera na escola de Morten, e disse que só temia, pelo que vira e ouvira,
que eu fosse boa demais para aquele lugar, e logo haveria de deixá-lo por outro mais apropriado. Realmente, exclamou Rosamond, ela é inteligente o bastante para ser governanta de uma família importante, papai. Eu achava que preferiria infinitamente estar onde estava e não com uma família importante. O Sr. Oliver falou do Sr. Rivers, da família Rivers, com grande respeito. Disse que era um nome muito antigo por aqueles arredores, que os ancestrais da casa eram ricos, que toda a mortem outrora pertencê-la a eles e que, mesmo agora, ele achava que o representante da família poderia, se quisesse, fazer alianças excelentes. Em sua opinião, era uma pena que um jovem tão bom e talentoso tivesse tomado a decisão de viajar como missionário. Era como jogar fora uma vida valiosa. Parecia então que seu pai não oporia obstáculo algum à união de Rosamond com St. John. O Sr. Oliver considerava boa a origem, o nome antigo e a profissão sagrada do clérigo compensação suficiente pela falta de fortuna. Era dia 5 de novembro e um feriado. Minha jovem ajudante, depois de me auxiliar na arrumação da casa, foi embora satisfeita com a gratificação de 1 centavo por seu trabalho. Tudo ao meu redor estava imaculado e reluzente. O chão, a grade da lareira polida e as cadeiras bem esfregadas. Eu também havia me arrumado e tinha agora a tarde diante de mim para que eu passasse como quisesse. A tradução de umas poucas páginas de alemão ocupou 1 hora. Depois peguei minha paleta e meus lápis e me dediquei à tarefa mais leve, porque mais fácil, de completar a miniatura de Rosamond Oliver. A cabeça já estava terminada, só faltava pintar o fundo e fazer o sombreado dos panos. Um toque de carmim, também para destacar os lábios cheios, um cacho suave aqui e ali nas tranças, um tom mais profundo na sombra dos cílios, sob a pálpebra azulada. Estava absorta na execução desses agradáveis detalhes, quando, depois de uma rápida batida, minha porta se abriu e admitiu St. John Rivers. Vim ver como está passando o feriado, disse ele. Não entregue aos seus pensamentos, espero. Não, está bem. Enquanto desenhar, não vai se sentir sozinha. Está vendo? Ainda não confio na senhorita. Embora tenha se saído maravilhosamente bem até aqui. Trouxe um livro para lhe fazer companhia à noite e colocou na mesa uma nova publicação, um poema, uma daquelas produções genuínas com tanta frequência franqueada ao público sortudo de outrora. A idade de ouro da literatura moderna. Ai de mim, os leitores da nossa época são menos favorecidos, mas coragem, não vou me interromper para fazer acusações ou resmungar. Sei que a poesia não está morta,
mas o gênio perdido, nem Mêmen, ganhou poder sobre eles, para prendê-los ou matá-los. Ambos vão afirmar sua existência, sua perseverança, sua liberdade e sua força mais uma vez um dia. Anjos poderosos, a salvo no céu. Sorriem quando as almas sórdidas triunfam e as fracas choram sua destruição. Destruída a poesia, banido o gênio, não, mediocridade, não deixe a inveja lhe induzir esse pensamento. Não apenas vivem, mas reinam e redimem, e sem sua influência divina, espalhada por toda parte, você estaria no inferno de sua própria insignificância. Enquanto eu lia as páginas luminosas de Marmion, pois de Marmion se tratava, Saint John se inclinou para examinar meu desenho. Seu vulto alto endireitou-se outra vez com espanto. Ele não disse nada. Olhei para ele, que evitou meu olhar. Sabia bem quais eram seus pensamentos e podia ler com clareza o seu coração. No momento, eu me sentia mais calma e ponderada do que ele. Estava, portanto, temporariamente em vantagem e tive vontade de ajudá-lo se pudesse. Com toda a sua firmeza e autocontrole, pensei, ele está se exigindo demais. Tranca dentro de si cada sentimento e cada aflição. Não expressa, não conversa e não comunica nada. Tenho certeza de que lhe faria bem falar um pouco sobre sua doce Rosamond, com quem ele acha que não devia se casar. Vou fazer com que fale. Eu disse então, sente-se, Sr. Rivers, mas ele respondeu como sempre que não podia ficar. Muito bem, respondi mentalmente. Fique de pé se quiser, mas não vai embora já. Estou determinada. A solidão é no mínimo tão ruim para o Senhor quanto para mim. Vou ver se não consigo descobrir a fonte secreta dos seus segredos e encontrar uma abertura nesse peito de mármore, através da qual possa derramar uma gota do bálsamo da compaixão. O retrato está parecido? Perguntei a queima-roupa. Parecido Parecido com quem? Não vi de perto. Viu sim, Sr. Rivers. Ele quase se sobressaltou com a minha súbita e estranha brusquidão. Olhou para mim muito surpreso. Ah, isso ainda não é nada, murmurei comigo. Não vou ficar desconcertada por uma pequena rispidez de sua parte. Estou preparada para percorrer uma longa distância, continuei. Viu de perto e com atenção, mas se quiser olhar outra vez, não me oponho. Eu me levantei e o coloquei em sua mão. Um retrato bem feito, disse ele. As cores são suaves e nítidas, os traços são graciosos e corretos. Sim, sei de tudo isso. Mas e quanto à semelhança? Com quem se parece? Dominando certa hesitação, ele respondeu. Com a senhorita Oliver, presumo. Claro, e agora
para recompensá-lo por ter adivinhado, prometo pintar para o Senhor uma cuidadosa e fiel duplicata deste mesmo retrato, e admitir que o presente seria aceitável. Não desejo jogar fora meu tempo e meus esforços numa tarefa que haveria de considerar sem valor. Ele continuou olhando para o retrato. Quanto mais tempo olhava, mais firmeza o segurava e mais parecia cobiçá-lo. É muito parecido, murmurou. Os olhos estão bem executados, a cor, a luz e a expressão estão perfeitas, sorriem. Ter um retrato assim iria confortá-lo ou fazê-lo sofrer. Diga-me, quando estiver em Madagascar, na cidade do Cabo ou na Índia, seria um consolo estar de posse dessa recordação? Ou sua visão teria memórias destinadas a enervá-lo e angustiá-lo? Ele ergueu furtivamente os olhos. Então olhou para mim e, resoluto, perturbado, estudou mais uma vez o retrato. Que eu gostaria de tê-lo é certo. Se isso seria sensato ou prudente é outra questão. Como eu já sabia que Rosamond realmente o elegera e que não era provável que seu pai se opusesse à união, eu, menos exaltada em minhas opiniões do que o Sr. St. John, estava fortemente disposta, em meu próprio coração, a defender aquele elo. Parecia-me que, uma vez de posse da grande fortuna do Sr. Oliver, ele poderia fazer tanto bem quanto faria ao colocar o seu gênio para definhar e sua força para se esvair sob o sol tropical. Assim convencida, respondi: até onde posso ver, seria mais sábio e mais prudente se o Senhor reivindicasse o original imediatamente. A essa altura, ele se sentara, colocara o retrato na mesa diante dele e, com a testa apoiada nas duas mãos, debruçava-se afetuosamente sobre a imagem. Percebi que ele já não estava zangado ou escandalizado com a minha audácia. Vi mesmo que o fato de eu ter abordado com tanta franqueza um assunto que ele decretara inacessível e ouvi-lo assim dito livremente começava a lhe proporcionar um novo prazer, um alívio inesperado. Pessoas reservadas com frequência precisam mais da discussão desses sentimentos e pesares do que as expansivas. O estoico, aparentemente mais duro, é, afinal de contas, um ser humano, e irromper com ousadia e boa vontade no mar silencioso de sua alma é muitas vezes lhe fazer o mais importante obséquio. Ela gosta do Senhor, tenho certeza. Eu disse de pé atrás de sua cadeira, e o pai dela o respeita. Além do mais, é uma moça encantadora. Um tanto irrefletida, mas o Senhor haveria de refletir o suficiente pelos dois. Deveria se casar com ela. Ela gosta de mim? Ele perguntou. Certamente, mais do que de qualquer outra pessoa. Fala do Senhor constantemente. Não há assunto que lhe dê tanto prazer ou que ela mencione tanto.
É muito agradável ouvir isso, ele disse. Muito. Pode prosseguir por mais um quarto de hora. E, efetivamente, pegou o relógio e o pôs sobre a mesa para controlar o tempo. Mas de que adiantaria prosseguir? Perguntei, quando provavelmente o Senhor está preparando um golpe férreo para me contradizer, ou forjando uma nova corrente para agrilhoar seu coração. Não imagine coisas tão duras. Pense em mim cedendo e derretendo, como faço agora. O amor humano brotando como uma fonte recém-aberta em minha mente e transbordando como uma deliciosa inundação por todo o campo que eu preparei com tanto cuidado e com um trabalho tão árduo, onde semeei com tanta assiduidade as sementes das boas intenções, dos planos altruístas. Agora está alagado com uma torrente de néctar, os germes inundados, um veneno delicioso corroendo-os. Agora me vejo estendido no divã da sala de estar em Valley Hall, aos pés de minha noiva Rosamond Oliver. Ela fala comigo com sua voz doce. Olha para mim com esses olhos que sua mão talentosa copiou tão bem. Sorri para mim com esses lábios de coral. Ela é minha, eu sou o seu. Esta vida presente e este mundo passageiro me bastam. Silêncio, não diga nada. Meu coração está tomado pelo enlevo. Meus sentidos estão em transe. Deixe que o tempo que estabeleci transcorra em paz. Atendi seu pedido. O relógio continuava em seu tic-tac. Ele respirava depressa e baixo e eu fiquei em silêncio. Assim se passou o quarto de hora. Ele guardou o relógio, colocou o retrato na mesa, levantou-se e parou diante da lareira. Agora, disse ele, aquele pequeno espaço foi dado ao delírio e à ilusão. Pousei minhas têmporas no peito da tentação e pus o pescoço voluntariamente em seu jugo de flores. Provei de sua taça. O travesseiro estava queimando, há uma víbora na guirlanda. O vinho tem um gosto amargo, suas ofertas são falsas. Vejo e sei tudo isso. Eu fitava maravilhada. É estranho, prosseguiu ele, que por mais que eu ame Rosamond Oliver tão desesperadamente, com toda a intensidade, mesmo de uma primeira paixão, cujo objeto é de uma beleza sublime, gracioso e fascinante, experimento ao mesmo tempo uma consciência calma e cristalina de que ela não seria uma boa esposa para mim. Não é a companheira mais adequada. Eu descobriria isso 1 ano após o casamento e há 12 meses de enlevo haveria de se seguir uma vida de arrependimento. Isso eu sei. Que estranho! Não pude evitar de exclamar. Enquanto algo em mim, ele prosseguiu, é intensamente sensível aos seus encantos, algo mais se impressiona profundamente com seus defeitos.
são tais que ela não poderia se interessar por nada a que eu aspiro, cooperar em nenhuma tarefa a qual eu me dedique. Rosamende, uma sofredora, uma trabalhadora, um apóstolo feminino? Rosamende, a esposa de um missionário? Não, mas o Senhor não precisa ser um missionário, pode renunciar a esse projeto. Renunciar, porque minha vocação, meu grande trabalho, o alicerce que construo na terra para uma mansão nos céus, minhas esperanças de ser incluído no grupo que fundiu todas as suas ambições na ambição gloriosa de melhoria de sua raça, de levar o conhecimento ao reinado da ignorância, de substituir a guerra pela paz, a submissão pela liberdade, a superstição pela religião, o medo do inferno pela esperança do céu? Devo renunciar a isso? É mais caro do que o sangue em minhas veias, tudo por quanto anseio e vivo. Após uma pausa considerável, eu disse: e a senhorita Oliver, seu desapontamento e tristeza não lhe interessam? A senhorita Oliver está cercada de seguidores e aduladores. Em menos de um mês, minha imagem estará apagada de seu coração. Ela vai me esquecer e vai se casar, provavelmente com alguém que a fará muito mais feliz do que eu faria. Fala com bastante frieza, mas o conflito o faz sofrer. Está definhando. Não, se estou um pouco magro, é a ansiedade diante de minhas perspectivas, ainda incertas, de minha partida, continuamente procrastinada. Hoje mesmo, pela manhã, fiquei sabendo que meu sucessor, cuja chegada venho aguardando por tanto tempo, não terá condições de estar pronto para me substituir nos próximos 3 meses, e talvez os 3 meses se transformem em 6. O Senhor estremece e fica corado sempre que a senhorita Oliver entra na sala de aula. Mais uma vez, uma expressão surpresa passou pelo seu rosto. Ele não imaginara que uma mulher ousaria falar assim com um homem. Quanto a mim, senti-me em casa com esse tipo de conversa. Eu nunca poderia manter um diálogo com mentes fortes, discretas e refinadas, fossem elas homens ou mulheres, até ultrapassar as barreiras da reserva convencional e atravessar o pórtico da confiança e conquistar um lugar junto à pedra do lar do seu coração. A senhorita é original, disse ele, não é tímida, há algo corajoso em seu espírito e penetrante em seu olhar, mas permita-me lhe dizer que não interpreta minhas emoções de forma inteiramente correta. Pensa que são mais profundas e intensas do que são. Dedica-me mais compaixão do que tenho direito de reivindicar. Quando ruborizo ou estremeço diante da senhorita Oliver, não sinto pena de mim mesmo. Desprezo essa fraqueza. Sei que é ignóbil, uma mera febre da carne. Não é, posso afirmar,
uma convulsão da alma. Essa está firme como uma rocha, acomodada nas profundezas de um mar inquieto. Saiba que eu sou o que sou, um homem frio e duro. Sorri incrédula. A senhorita tomou à força de armas meus segredos. Ele prosseguiu, que agora estão à sua disposição. Sou simplesmente em meu estado original, despido daquela veste tingida de sangue com a qual a cristandade cobre a deformidade humana. Um homem frio, duro e ambicioso. Somente a perfeição natural entre todos os sentimentos tem um poder permanente sobre mim. A razão e não o sentimento é o meu guia. Minha ambição é ilimitada, meu desejo de subir mais alto e fazer mais do que os outros insaciável. Respeito a resistência, a perseverança, a dedicação e o talento, porque são meios através dos quais o homem alcança grandes objetivos e se eleva a uma altiva eminência. Observo sua carreira com interesse, porque a considero um exemplo de mulher diligente, ordenada e enérgica, e não porque sinto uma compaixão profunda pelas coisas pelas quais passou ou pelo que ainda sofre. O Senhor poderia descrever a si mesmo como um mero filósofo pagão, eu disse. Não, existe uma diferença entre mim e os filósofos deístas. Eu acredito, e acredito no Evangelho. O seu epiteto está errado. Não sou um filósofo pagão, mas um filósofo cristão, um seguidor da seita de Jesus. Como seu discípulo, adoto suas doutrinas puras, misericordiosas e benignas. Advogo-as, jurei disseminá-las, conquistado desde muito cedo pela religião, ela cultivou assim minhas qualidades originais, do pequenino germe à afeição natural. Ela faz crescer a árvore frondosa, a filantropia. Das raízes viscosas da retidão humana, fez brotar um sentido de justiça divina. Da ambição de conquistar poder e renome para o meu miserável eu, ela fez a ambição de difundir o reino do meu Senhor, de conquistar vitórias para o estandarte da cruz. Foi isso que a religião fez por mim. Transformou a matéria original em algo melhor, podando e domando a natureza. Mas não teve como erradicar a natureza, que tão pouco será erradicada, até que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Tendo dito isso, ele pegou o chapéu que estava na mesa ao lado da minha paleta. Olhou mais uma vez para o retrato. Ela é adorável, ele murmurou. De fato lhe cabe o nome de Rosa do Mundo. E não posso pintar um outro como este para o Senhor? Para o proveito de quem? Não. Ele colocou sobre a pintura uma folha fina de papel em que eu costumava pousar a mão enquanto trabalhava, para impedir que o cartão se sujasse. O que ele subitamente viu nessa folha em branco era impossível dizer.
mas algo atraíra seu olhar. Ele a puxou de repente, olhou para a borda e então me lançou um olhar inesquecivelmente peculiar e bastante incompreensível. Um olhar que parecia notar cada detalhe em mim, em meu rosto e minhas roupas, pois percorreu tudo depressa, penetrante como um relâmpago. Seus lábios se entreabriram como se para falar, mas ele não pronunciou a frase que estava prestes a dizer, fosse ela qual fosse. Qual o problema? Perguntei. Nada, em absoluto, foi a resposta, e ao colocar o papel no lugar, vi que ele habilmente arrancara um pedaço da margem, desapareceu em sua luva e, com uma mensura apressada e uma boa tarde, ele desapareceu. Ora, exclamei, usando uma expressão local, essa é a cereja do bolo. Examinei por minha vez o papel, mas nada vi, exceto umas poucas manchas de tinta, onde eu experimentara as cores com o pincel. Pensei no mistério por 1 ou 2 minutos, mas, considerando-o insolúvel e certa de que não poderia ser muito relevante, deixei-o de lado e logo o esqueci.